Empresário demite uma de suas melhores funcionárias, quando de repente percebe que ela está usando o colar de sua falecida esposa. Ao questioná-la sobre o colar, todos ficaram boquiabertos. O escritório de Alexandre Monteiro, CEO das empresas Monteiro, estava imerso em um silêncio tenso naquela manhã de segunda-feira. O executivo de 45 anos, de cabelos grisalhos e olhos castanhos profundos, olhava pela janela que dava para a cidade de São Paulo, seus pensamentos perdidos na tarefa que tinha pela frente. A reestruturação da empresa era necessária, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. "Entre", disse ele, virando-se para encarar seu visitante. Carolina Santos, sua assistente pessoal, entrou com uma pasta na mão. "Senhor Monteiro, aqui está o arquivo que o senhor solicitou. A senhorita Lua Vieira está esperando lá fora para a reunião." Alexandre assentiu, pegando a pasta. "Obrigado, Carolina. Peça para ela entrar em 5 minutos." Enquanto revisava o arquivo, Alexandre não pôde evitar sentir uma pontada de culpa. Lua Vieira havia sido uma funcionária exemplar nos últimos 3 anos. Seu trabalho no departamento de marketing havia sido impecável, mas a fusão com outra empresa tornava inevitáveis alguns cortes. Exatamente 5 minutos depois, a porta se abriu novamente. Lua Vieira entrou, sua postura ereta e seu olhar determinado. Era uma mulher jovem, de uns 28 anos, com cabelos castanho escuros e olhos verdes que brilhavam com inteligência. "Bom dia, senhor Monteiro", cumprimentou Lua, sua voz firme apesar da evidente tensão em seus ombros. "Bom dia, senhorita Vieira. Por favor, sente-se", respondeu Alexandre, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Lua sentou-se, suas mãos descansando suavemente sobre seu colo. Foi então que Alexandre notou um colar delicado que adornava seu pescoço. Era uma peça simples, um pequeno pingente em forma de lua crescente com uma pedra azul incrustada. Por um momento, o mundo pareceu parar. "Esse colar", murmurou Alexandre, incapaz de desviar o olhar. Lua levou instintivamente sua mão ao colar. "Desculpe", Alexandre piscou, tentando recuperar a compostura. "Desculpe, é que me parece familiar. Posso perguntar de onde você o obteve?" Uma sombra de confusão cruzou o rosto de Lua. "Oh, este colar é um presente da minha mãe adotiva. Ela me deu quando completei 18 anos. Ela me disse que havia pertencido à minha mãe biológica." O coração de Alexandre deu um salto. Aquele colar, idêntico ao que sua falecida esposa, Helena, sempre usava. O mesmo que havia desaparecido misteriosamente pouco antes de se conhecerem, há mais de 20 anos. "Senhor Monteiro, o senhor está bem?" perguntou Lua, preocupada com a súbita mudança no semblante do executivo. Alexandre pigarreou, lutando para manter a compostura. "Sim, estou bem. Desculpe, senhorita Vieira. Vamos voltar ao assunto em questão." Com um esforço sobre-humano, Alexandre começou a explicar a situação da empresa e a necessidade de reduzir o pessoal. No entanto, sua mente estava em outro lugar, tentando processar a informação que acabara de receber. Lua ouvia atentamente, sua expressão mudando da confusão para a preocupação e finalmente para a resignação. "Entendo, senhor Monteiro", disse ela quando ele terminou de falar. "Agradeço a oportunidade que me deram nesta empresa. Quando será meu último dia?" Alexandre olhou para ela, sua mente ainda girando. "Eu preciso revisar alguns detalhes. Podemos nos reunir novamente em alguns dias? Enquanto isso, continue com suas tarefas habituais." Lua assentiu, claramente surpresa com essa reviravolta inesperada. Ela se levantou, pronta para sair, mas Alexandre a deteve. "Senhorita Vieira, uma última pergunta, se me permite. Você sabe algo mais sobre sua mãe biológica?" Os olhos de Lua se abriram de surpresa com a pergunta. "Não muito, temo. Só sei que ela me deu para adoção quando eu era recém-nascida. Minha mãe adotiva nunca quis entrar em detalhes." "Por que pergunta?" Alexandre balançou a cabeça, forçando um sorriso. "Simples curiosidade." "Obrigado pelo seu tempo, senhorita Vieira." Quando a porta se fechou atrás de Lua, Alexandre se deixou cair em sua cadeira,
Sua mente um turbilhão de perguntas e possibilidades. O colar, a idade de Lua, as datas, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia. Com mãos trêmulas, ele abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma velha fotografia. Nela, Helena sorria para a câmera. O mesmo colar de lua crescente brilhando em seu pescoço. Alexandre acariciou a imagem com ternura, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Oh, Helena", sussurrou, "que segredos você levou com você?" Naquele momento, Alexandre Monteiro tomou uma decisão. Não só não demitiria Lua Vieira, como faria tudo o possível para descobrir a verdade por trás daquele colar e a possível conexão entre Lua e sua falecida esposa. Enquanto o sol da tarde banhava a cidade de São Paulo, um novo capítulo na vida de Alexandre e Lua estava prestes a começar, um que mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Alexandre Monteiro. Por um lado, ele tinha que manter a fachada de um CEO imperturbável, tomando decisões difíceis para a reestruturação da empresa. Por outro, sua mente não parava de girar em torno do mistério que envolvia Lua Vieira e sua possível conexão com Helena. Uma tarde, depois de um longo dia de reuniões, Alexandre se viu em frente ao prédio onde morava Sofia Henriques, a melhor amiga de Helena, e sua confidente mais próxima. Com o coração batendo aceleradamente, ele tocou a campainha. Sofia, uma mulher de uns 50 anos com uma melena prateada e olhos gentis, abriu a porta. Seu rosto passou da surpresa ao deleite ao ver Alexandre. "Alexandre, que surpresa agradável! Entre, por favor." Uma vez na sala, com uma xícara de café nas mãos, Alexandre foi direto ao ponto. "Sofia, preciso te perguntar algo sobre Helena. Algo importante." O sorriso de Sofia vacilou por um momento. "Claro, Alexandre. Do que se trata?" Alexandre respirou fundo. "Helena teve uma filha antes de nos conhecermos?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia empalideceu, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto deixava sua xícara sobre a mesa. Como você soube?" Ela sussurrou finalmente. A confirmação atingiu Alexandre como um martelo. Apesar de suas suspeitas, uma parte dele tinha esperado estar errado. "O colar?" ele respondeu, sua voz mal audível. "Eu o vi em uma jovem que trabalha na minha empresa, Lua Vieira. Ela me disse que pertencia à sua mãe biológica." Sofia fechou os olhos, como se o peso de um segredo há muito guardado finalmente a tivesse alcançado. "Oh, Helena", ela murmurou. "Me perdoe." "Por favor, Sofia", implorou Alexandre. "Preciso saber a verdade." Com um suspiro profundo, Sofia começou a falar. Foi há quase 30 anos. Helena tinha acabado de fazer 18 anos. Ela se apaixonou perdidamente por um jovem músico, Renato. Foi um amor intenso, mas breve. Quando Renato conseguiu uma oportunidade para sair em turnê com sua banda, Helena descobriu que estava grávida. Alexandre ouvia, atônito, enquanto Sofia continuava seu relato. Helena estava assustada. Seus pais eram muito conservadores e ela temia sua reação. Além disso, ela sentia que não estava preparada para ser mãe. Depois de muito pensar, decidiu dar o bebê para a adoção. "E você a ajudou?" perguntou Alexandre, conectando os pontos. Sofia assentiu. "Eu conhecia um casal que não podia ter filhos. Eram boas pessoas. Helena confiou em mim para lidar com todo o processo. Foi difícil, mas ela acreditava que era o melhor para o bebê." "O colar", começou Alexandre. "Era da avó de Helena", explicou Sofia. "Ela queria que sua filha tivesse algo que a conectasse com suas raízes, mesmo que não pudesse criá-la. Ela me pediu para entregá-lo à família adotiva, com a esperança de que um dia o dessem à menina." Alexandre se levantou, caminhando até a janela. Sua mente era um turbilhão de emoções. Choque, confusão, tristeza, mas também uma estranha sensação de assombro. "Por que Helena nunca me contou?" ele perguntou, sua voz embargada. Sofia se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Ela queria contar a Alexandre, muitas vezes, mas tinha medo
medo da sua reação, medo de remexer o passado. E depois, quando ela adoeceu, Alexandre fechou os olhos, lembrando-se dos últimos meses de Helena, consumida pelo câncer. Ela não queria partir me deixando com esse fardo, ele concluiu. Exatamente, Sofia assentiu. Mas agora que você sabe, o que pretende fazer? Alexandre se virou. Uma nova determinação brilhando em seus olhos. Preciso saber mais sobre Lua. Preciso ter certeza. Tenha cuidado, Sr. Alexandre, advertiu Sofia. Essa revelação pode mudar muitas vidas, não apenas a sua e a de Lua, mas também a de sua família adotiva. Alexandre assentiu, ciente do terreno delicado em que estava prestes a pisar. Eu sei, mas não posso ignorar isso, Sofia. Se Lua é realmente a filha de Helena, preciso saber. Devo isso a Helena e devo a mim mesmo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lua Vieira entrava em seu pequeno apartamento, exausta depois de outro dia de trabalho. A incerteza sobre seu futuro na empresa pesava sobre ela, mas havia algo mais que a inquietava. A estranha reação do Sr. Monteiro ao ver seu colar. Sentada em sua cama, Lua pegou o pingente entre seus dedos, observando-o pensativamente. Ela sempre sentiu uma conexão especial com esta joia, como se de alguma forma a aproximasse da mãe que nunca conheceu. Agora, essa sensação era mais forte do que nunca. Quem você é realmente, mãe? Lua sussurrou para o quarto vazio. E por que sinto que estou prestes a descobrir? O que Lua não sabia era que, naquele mesmo momento, Alexandre Monteiro estava tomando decisões que mudariam o curso de ambas as vidas para sempre. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que logo revelariam segredos há muito enterrados e forjariam conexões que nenhum dos dois jamais imaginara possíveis. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, tanto Alexandre quanto Lua se preparavam, sem saber para uma jornada emocional que os levaria a enfrentar verdades dolorosas, superar obstáculos inesperados e, talvez, encontrar uma nova definição de família. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa em São Paulo, como se o clima refletisse a tempestade emocional que se desencadeava no interior de Alexandre Monteiro. Sentado em seu escritório, com o olhar perdido nas gotas que escorriam pela janela, o executivo repassava mentalmente sua conversa com Sofia. Uma batida na porta o tirou de suas reflexões. Entre, disse ele, endireitando-se na cadeira. Lua Vieira entrou, com uma pasta na mão e uma expressão de leve preocupação no rosto. Bom dia, Sr. Monteiro. Trouxe o relatório que o senhor pediu sobre a nova campanha de marketing. Alexandre a observou com novos olhos, buscando em suas feições algum traço de Helena, como não tinha notado antes. Aquela forma de inclinar ligeiramente a cabeça, o brilho determinado em seus olhos verdes, tudo gritava Helena. Obrigado, Lua, disse ele, pegando a pasta. Então, num impulso, acrescentou. Você tem alguns minutos? Gostaria de discutir algo com você. Lua assentiu, intrigada. Claro, senhor. Por favor, sente-se, indicou Alexandre, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Primeiro, quero que saiba que sua posição na empresa está segura. A reestruturação não afetará seu departamento. O alívio no rosto de Lua foi evidente. Obrigada, senhor Monteiro. Aprecio muito esta oportunidade. Alexandre assentiu, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. Lua, há outro assunto que gostaria de discutir com você. É de natureza mais pessoal. A jovem o olhou com curiosidade. Pessoal, senhor? Sim, continuou Alexandre. É sobre seu colar. Aquele que você mencionou que pertenceu à sua mãe biológica. Lua levou instintivamente a mão ao pingente. O que tem ele? Alexandre respirou fundo. Acredito que eu possa ter informações sobre sua origem. Sobre sua mãe biológica. Os olhos de Lua se arregalaram, uma mistura de surpresa e esperança brilhando neles. Como é possível? Você conheceu minha mãe? É uma história complicada, Lua, respondeu Alexandre suavemente. E não tenho certeza de todos os detalhes. Mas se você estiver disposta,
Gostaria de investigar mais. Juntos. Lua ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou, sua voz tremia ligeiramente. Toda a minha vida eu quis saber mais sobre minhas origens. Meus pais adotivos são maravilhosos, mas sempre houve um vazio, uma parte de mim que faltava. Se o senhor puder me ajudar a preencher esse vazio, senhor Monteiro, serei eternamente grata. Alexandre sentiu um nó na garganta. Lua, se minhas suspeitas estiverem corretas, isso pode mudar nossas vidas de maneiras que nem podemos imaginar. Tem certeza de que quer seguir adiante? Lua assentiu com determinação. Tenho certeza. Preciso saber a verdade, seja ela qual for. Bem, disse Alexandre, esboçando um pequeno sorriso. Então, o que acha de começarmos jantando juntos esta noite? Temos muito o que conversar. Enquanto isso, em um elegante restaurante do outro lado da cidade, Sofia Henrique se encontrava com Márcio Vieira, o pai adotivo de Lua. Márcio, um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, ouvia com crescente preocupação o relato de Sofia. Tem certeza disso, Sofia? Perguntou Márcio, sua voz carregada de emoção. Depois de tantos anos... Sofia assentiu tristemente. Alexandre começou a juntar as peças. Márcio, e conhecendo Lua, não vai demorar para que ela faça o mesmo. Acho melhor estarmos preparados. Márcio passou a mão pelo rosto, visivelmente agitado. Isabel e eu sempre soubemos que esse dia poderia chegar, mas agora que está aqui... Meu Deus! Como vamos contar isso para Lua? Com amor e honestidade, respondeu Sofia, colocando uma mão reconfortante sobre a de Márcio. Lua ama vocês. Nada vai mudar isso. Mas e se ela quiser conhecer sua família biológica? E se decidir que não precisa mais de nós? A voz de Márcio quebrou no final. Márcio, disse Sofia com firmeza, vocês são os pais dela, os que a criaram, os que a amaram incondicionalmente todos esses anos. Nada pode mudar isso. Mas Lua merece saber a verdade sobre suas origens. E talvez, apenas talvez, isso possa trazer mais amor para a vida dela, não menos. Márcio assentiu lentamente, tentando assimilar tudo. Você tem razão, é claro. É só que... é difícil. Eu sei, disse Sofia suavemente. Mas estarei aqui para apoiá-los em cada passo do caminho. Devo isso a Helena e devo isso a vocês por terem cuidado tão bem de Lua todos esses anos. Enquanto Sofia e Márcio continuavam sua conversa, preparando-se para as mudanças que estavam por vir, Lua e Alexandre se encontravam em um pequeno restaurante italiano, prontos para começar sua própria exploração do passado. O ambiente estava carregado de expectativa e nervosismo. Lua brincava com seu colar, enquanto Alexandre a observava, tentando encontrar as palavras certas para começar. Lua, disse ele finalmente, antes de começarmos, quero que saiba que, aconteça o que acontecer, seu lugar na empresa está garantido. Isso não tem nada a ver com seu trabalho. Lua assentiu, agradecida. Obrigada, senhor Monteiro. Mas, honestamente, neste momento, meu trabalho é a última coisa em que estou pensando. Por favor, me conte o que sabe sobre minha mãe. Alexandre respirou fundo e começou a falar. Contou-lhe sobre Helena, sobre como se conheceram e se apaixonaram, sobre sua vida juntos e sua trágica morte prematura. E então, com voz trêmula, falou-lhe sobre o colar e a revelação de Sofia. Lua ouvia, seus olhos se enchendo de lágrimas à medida que a história se desenrolava. Quando Alexandre terminou, houve um longo silêncio. Então, disse Lua finalmente, sua voz apenas um sussurro. Você acha que sua esposa, Helena, poderia ser minha mãe biológica? Alexandre assentiu. É uma possibilidade muito real, Lua, mas precisamos ter certeza. Há testes que podemos fazer. Há pessoas com quem podemos falar. E se for verdade? Interrompeu Lua, sua voz misturando medo e esperança. O que isso significa para nós? Alexandre olhou nos olhos dela, sentindo uma conexão que ia além de chefe e funcionária, além mesmo da possibilidade de serem padrasto e enteada. Não sei, Lua, mas se for verdade, significa que não estamos mais sozinhos, que temos uma família,
mesmo que seja uma que nenhum de nós esperava. Lua assentiu, lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Eu sempre quis saber de onde eu vinha, quem eram meus pais biológicos, mas agora que posso estar prestes a descobrir, estou apavorada. Alexandre estendeu sua mão sobre a mesa, pegando a de Lua em um gesto de conforto. Estamos juntos nisso, Lua. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar isso juntos. Enquanto a noite avançava, Lua e Alexandre continuaram conversando, compartilhando histórias, medos e esperanças. À medida que se abriam um para o outro, uma nova conexão começava a se formar, baseada na compreensão mútua e na promessa de um futuro compartilhado, qualquer que fosse a verdade que descobrissem. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele mesmo momento, Márcio Vieira chegava em casa, preparando-se para ter uma conversa difícil com sua esposa Isabel sobre o futuro da filha que haviam criado e amado por quase 3 décadas. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que logo abalariam os alicerces de várias famílias, revelando segredos há muito guardados e testando os laços de amor e lealdade. Os dias seguintes à janta entre Lua e Alexandre foram um turbilhão de emoções e descobertas. Ambos haviam concordado em realizar um teste de DNA para confirmar suas suspeitas, mas o processo parecia eterno. Enquanto esperavam pelos resultados, a vida continuava, embora nada parecesse igual. No escritório, Lua e Alexandre mantinham uma fachada de profissionalismo, mas os funcionários não podiam deixar de notar os olhares carregados de significado e as conversas em voz baixa. Os rumores começaram a circular, alguns especulando sobre um romance secreto, outros sobre possíveis mudanças na estrutura da empresa. Carolina, a assistente de Alexandre, observava tudo com uma mistura de curiosidade e preocupação. Uma tarde, ela não conseguiu mais conter sua inquietação e se aproximou do escritório de seu chefe. "Senhor Monteiro", disse ela depois de fechar a porta atrás de si, "desculpe meu atrevimento, mas está tudo bem? O senhor tem estado diferente ultimamente." Alexandre olhou para ela, ponderando o quanto poderia revelar. Finalmente, decidiu que precisava de uma aliada. "Carolina, o que vou lhe contar deve ficar entre nós. É um assunto pessoal e delicado." Enquanto isso, na casa dos Vieira, a tensão era palpável. Márcio havia compartilhado com Isabel a notícia de que a família biológica de Lua poderia ter aparecido. Isabel, uma mulher miúda de cabelos castanhos e olhos calorosos, havia recebido a notícia com uma mistura de medo e resignação. "Sabíamos que este dia poderia chegar", disse Isabel, sua voz mal um sussurro. "Mas, meu Deus, não estou preparada para perdê-la." Márcio abraçou sua esposa com força. "Não vamos perdê-la. Meu amor, Lua nos ama. Somos os pais dela, os que a criamos, os que estivemos lá em cada momento importante da vida dela. Mas e se ela quiser ir embora com eles? E se decidir que não precisa mais de nós?" As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabel. "Então teremos que confiar que o amor que demos a ela todos esses anos seja suficiente para mantê-la perto de nós", respondeu Márcio, embora sua voz traísse seu próprio medo. Naquela noite, quando Lua chegou em casa, encontrou seus pais sentados na sala, com expressões sérias. Seu coração deu um salto, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. "Lua, querida, sente-se, por favor", disse Isabel, dando tapinhas no sofá ao seu lado. "Temos algo importante para lhe dizer." Lua sentou-se, sua mente correndo a 1000 por hora. Teriam descoberto seu encontro com Alexandre? Saberiam algo sobre sua busca? Márcio pegou a mão de sua filha entre as suas. "Lua, sempre lhe dissemos que você é adotada, que a escolhemos para ser nossa filha, e isso nunca vai mudar. Mas surgiram informações sobre sua família biológica." Lua sentiu como se o ar tivesse sido expulso de seus pulmões. Não esperava que seus pais soubessem de algo. O que vocês sabem?" Ela conseguiu perguntar. Isabel interveio, sua voz trêmula. "Sua mãe biológica, o nome dela era Helena. E parece que você tem
um padrasto, por assim dizer. Alguém que foi casado com ela e que acabou de descobrir sua existência. Lua fechou os olhos, tentando processar a informação. Seus pais sabiam. Sabiam sobre Helena. Sabiam sobre Alexandre. Como vocês souberam? Sofia Henriques, respondeu Márcio. A mulher que organizou sua adoção. Ela nos contatou há alguns dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lua olhava alternadamente para seus pais, vendo o medo e o amor em seus olhos. De repente, ela percebeu o quão difícil deve ter sido para eles guardar esse segredo, enfrentar a possibilidade de perdê-la. Mãe, pai, disse ela finalmente, sua voz quebrando, vocês são meus pais. Nada vai mudar isso. Eu amo vocês e sempre amarei. Isabel e Márcio a envolveram em um abraço, os três chorando juntos, liberando anos de tensão e segredos. Quando finalmente se separaram, Lua respirou fundo e decidiu que era hora de sua própria confissão. Há algo que vocês precisam saber. Eu tenho estado em contato com Alexandre Monteiro, o marido de Helena. Na verdade, ele é meu chefe nas empresas Monteiro. A surpresa nos rostos de seus pais foi evidente. Seu chefe? Exclamou Isabel. Oh, Lua, por que você não nos contou? Porque eu mal estou processando isso eu mesma, respondeu Lua. Tudo aconteceu tão rápido. O colar. As suspeitas de Alexandre. A possibilidade de Helena ser minha mãe. É como se de repente minha vida tivesse se transformado em uma novela. Márcio riu suavemente da comparação. A vida às vezes supera a ficção, não é? Lua assentiu, grata pelo momento de leveza. Então, mais séria, continuou. Alexandre e eu decidimos fazer um teste de DNA. Para termos certeza, Isabel apertou a mão de sua filha. Tem certeza de que quer fazer isso, Kent querida? Uma vez que você saiba a verdade, não há volta. Lua olhou para seus pais. O amor que sentia por eles se misturando com a curiosidade e a esperança pelo que poderia descobrir. Tenho certeza. Preciso saber. Mas quero que saibam que, aconteça o que acontecer, vocês sempre serão meus pais. Sempre serão minha família. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Alexandre se encontrava diante de um velho álbum de fotos. Imagens de Helena sorrindo olhavam para ele das páginas, lembrando-o de tempos mais felizes. Mas agora, cada foto trazia novas perguntas. Por quanto tempo Helena havia guardado esse segredo? Ela teria querido contar a ele alguma vez? O som de seu telefone o tirou de seus pensamentos. Era uma mensagem de Lua. Conversei com meus pais. Eles sabem de tudo. Podemos nos encontrar amanhã? Alexandre respondeu rapidamente. Claro, no meu escritório, depois do trabalho, enquanto se preparava para dormir. Alexandre não pôde evitar sentir uma mistura de ansiedade e esperança. Amanhã seria um dia crucial. Amanhã, talvez, as peças do quebra-cabeça finalmente começariam a se encaixar. O que nenhum deles sabia era que, naquele mesmo momento, Sofia Henriques recebia uma ligação que mudaria o rumo dos acontecimentos. Uma voz do passado, uma voz que ela acreditava que nunca mais ouviria. Sofia, sou eu, Renato Mendonça. Voltei para São Paulo e preciso falar com você sobre Helena e sobre nossa filha. O coração de Sofia parou por um momento. Justo quando ela achava que as coisas não podiam ficar mais complicadas, o pai biológico de Lua aparecia em cena. A tempestade que se aproximava prometia ser mais intensa do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se o clima pressentisse a tempestade emocional que estava prestes a se desencadear. Sofia Henriques não havia conseguido dormir a noite toda, a voz de Renato Mendonça ecoando em seus ouvidos como um eco do passado. Com mãos trêmulas, Sofia discou o número de Alexandre. Quando ele atendeu, sua voz soava cansada, como se também não tivesse dormido muito. Alexandre, precisamos conversar, disse Sofia sem rodeios. Surgiu uma complicação. O que aconteceu? Sofia, perguntou Alexandre, a preocupação evidente em sua voz. Renato voltou, respondeu Sofia,
sua voz mal um sussurro. Renato Mendonça, o pai biológico de Lua. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Alexandre finalmente falou, sua voz era uma mistura de choque e incredulidade. Como? Por que agora? Não sei, admitiu Sofia. Mas ele quer falar sobre Helena e sobre Lua. Alexandre, isso pode mudar tudo. Enquanto isso, nos escritórios das empresas Monteiro, Lua chegava cedo. Sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções após a conversa com seus pais na noite anterior. Ao entrar no prédio, notou que os funcionários a olhavam de uma maneira diferente, alguns com curiosidade, outros com uma mistura de respeito e temor. Carolina, a assistente de Alexandre, a interceptou no corredor. "Bom dia, Lua", disse ela com um sorriso tenso. "O senhor Monteiro quer vê-la em seu escritório imediatamente." Lua assentiu, seu coração acelerando. Será que os resultados do teste de DNA já haviam chegado? Enquanto se dirigia ao escritório de Alexandre, não pôde deixar de notar que Carolina a seguia com o olhar, uma expressão de preocupação em seu rosto. Ao entrar no escritório, Lua ficou surpresa ao ver não apenas Alexandre, mas também Sofia Henriques. A tensão na sala era palpável. "Lua, por favor." "Sente-se", disse Alexandre, sua voz grave. "Há algo que precisamos discutir." Lua sentou-se, seu olhar alternando entre Alexandre e Sofia. "O que está acontecendo? São os resultados do teste?" Sofia negou com a cabeça. "Não, Lua. É sobre seu pai biológico." O mundo pareceu parar para Lua. Meu pai biológico?" Alexandre tomou a palavra, sua voz suave, mas firme. "Seu nome é Renato Mendonça. É um músico. E acabou de voltar para São Paulo." Lua ficou sem fôlego, sua mente tentando processar essa nova informação. "Ele sabe de mim? Ele quer me conhecer?" "Parece que sim", respondeu Sofia. "Lua, sei que isso é muito para assimilar, mas há mais. Renato não sabia da sua existência até recentemente. Helena nunca contou a ele que estava grávida." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lua. "Por quê? Por que me abandonaram? Por que tanto segredo?" Alexandre se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Lua. "Helena era muito jovem, Lua. Estava assustada e acreditava que estava fazendo o melhor para você. E agora, Renato quer a oportunidade de conhecê-la." Lua se levantou abruptamente. A sala de repente parecia pequena demais. "Isso é demais. Primeiro descubro que meu chefe pode ser meu padrasto. Depois meus pais adotivos me revelam que sabiam mais do que me disseram. E agora meu pai biológico quer entrar na minha vida? Como se supõe que eu deva lidar com tudo isso?" Sofia se aproximou, seus olhos cheios de compreensão e culpa. "Sinto muito, Lua. Nunca quis que as coisas se complicassem assim. Eu só queria proteger a todos." Lua olhou para ela, uma mistura de raiva e confusão em seu rosto. "Nos proteger? Mentindo? Escondendo a verdade?" "Lua", interveio Alexandre, sua voz calma. "Sei que isso é avassalador. Mas estamos aqui para você, todos nós, seus pais adotivos, Sofia, eu, e se você quiser, Renato também. Você não precisa enfrentar isso sozinha." As palavras de Alexandre pareceram penetrar a névoa de confusão de Lua. Lentamente, ela se deixou cair novamente na cadeira, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Não sei o que fazer", admitiu em um sussurro. "Não sei mais quem eu sou." Alexandre se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as dele. "Você é Lua. Você é inteligente, forte e compassiva. Você é a filha que Márcio e Isabel Vieira criaram com amor. Você é a filha que Helena quis proteger. E talvez, apenas talvez, você seja a família que eu não sabia que precisava." Lua olhou para ele, vendo em seus olhos a mesma dor e confusão que ela sentia. Por um momento, todas as barreiras caíram e eles se abraçaram, compartilhando sua dor e sua esperança. Sofia os observava, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas.
Ela sabia que suas ações passadas haviam contribuído para este momento e jurou a si mesma que faria tudo o possível para ajudar a curar as feridas que havia ajudado a criar. Enquanto isso, em um pequeno café do outro lado da cidade, Renato Mendonça esperava nervosamente. Aos 50 anos, as rugas em seu rosto e os fios grisalhos em suas têmporas falavam de uma vida cheia de música e viagens, mas também de arrependimentos e oportunidades perdidas. Quando viu Márcio e Isabel Vieira entrarem no café, seu coração deu um salto. Os Vieira se aproximaram de sua mesa, seus rostos uma mistura de cautela e curiosidade. "Senhor Mendonça?" perguntou Márcio. Renato se levantou, estendendo a mão. "Sim, sou eu. Por favor, sentem-se. Eu agradeço por terem concordado em se encontrar comigo." Isabel o olhou fixamente, procurando em suas feições alguma semelhança com Lua. "Por que agora?" perguntou sem rodeios. "Por que depois de tantos anos?" Renato baixou o olhar, a culpa evidente em seu rosto. "Porque acabei de descobrir. Porque durante quase 30 anos não fazia ideia de que tinha uma filha. E porque quero fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde." Márcio pegou a mão de sua esposa, sua voz firme quando falou. "Lua é nossa filha, senhor Mendonça. Nós a criamos, nós a amamos. Estivemos lá em cada momento importante da vida dela. O que exatamente você espera conseguir com isso?" Renato olhou para eles, seus olhos cheios de uma mistura de determinação e súplica. "Não estou aqui para tirar a filha de vocês. Estou aqui porque quero conhecê-la, porque quero ter a oportunidade de explicar, de pedir perdão e talvez, se ela permitir, de fazer parte da vida dela de alguma forma." Isabel e Márcio trocaram um olhar. Sabiam que a decisão final seria de Lua, mas também sabiam que o que dissessem e fizessem agora poderia influenciar essa decisão. "Senhor Mendonça", disse finalmente Isabel, sua voz suave, mas firme, "entendemos seu desejo de conhecer Lua. Mas você deve entender que isso é incrivelmente difícil para todos nós, especialmente para ela. Se vamos permitir que você se aproxime de nossa filha, precisamos ter certeza de que suas intenções são genuínas e que você não vai machucá-la." Renato assentiu solenemente. "Eu entendo, e prometo a vocês, farei as coisas do seu jeito. Só quero a oportunidade de fazer as coisas direito desta vez." Enquanto essa conversa acontecia, Lua, Alexandre e Sofia ainda estavam no escritório, tentando traçar um plano para navegar nas águas turbulentas que tinham pela frente. O que nenhum deles sabia era que em breve, muito em breve, todos os fios dessa complicada rede de relações e segredos convergiriam, forçando-os a enfrentar verdades dolorosas e a tomar decisões que mudariam suas vidas para sempre. A tempestade que se aproximava prometia ser intensa, mas também trazia consigo a possibilidade de limpar o ar, de curar velhas feridas e, talvez, de forjar laços familiares novos e mais fortes. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Lua se sentia como se estivesse andando sobre uma corda bamba, tentando manter o equilíbrio entre sua vida familiar, seu trabalho e as novas revelações sobre seu passado. Uma tarde, enquanto Lua trabalhava em seu escritório, tentando se concentrar em um relatório importante, recebeu uma mensagem de Alexandre. Os resultados do teste de DNA chegaram. "Podemos nos encontrar no meu escritório em 15 minutos?" O coração de Lua deu um salto. Este era o momento da verdade. Com mãos trêmulas, ela salvou seu trabalho e se dirigiu ao escritório de Alexandre. Ao entrar, encontrou não apenas Alexandre, mas também Sofia e, para sua surpresa, seus pais adotivos, Márcio e Isabel. "Lua, querida", disse Isabel, se aproximando para abraçá-la. "Queríamos estar aqui com você para isso." Lua olhou ao redor, sobrecarregada pelo apoio, mas também ciente da tensão no ambiente. "Obrigada", murmurou. "E então? O que dizem os resultados?" Alexandre pegou um envelope da mesa e o entregou à Lua. "Acho que você deveria ser quem o abre", disse suavemente. Com mãos trêmulas, Lua abriu o envelope e tirou o documento. Seus olhos percorreram rapidamente o papel, parando na linha crucial.
Ela ergueu o olhar, seus olhos cheios de lágrimas. É positivo, sussurrou. Helena é minha mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre se aproximou de Lua, seus próprios olhos brilhando de emoção. Lua, eu não sei o que dizer, exceto que, se você permitir, gostaria de fazer parte da sua vida, não para substituir seus pais, mas para ser uma conexão com Helena, com seu passado. Márcio deu um passo à frente, colocando uma mão protetora sobre o ombro de Lua. Senhor Monteiro, entendemos seu desejo de se conectar com Lua, mas você deve entender que isso é muito para processar. Lua precisa de tempo. Alexandre assentiu, respeitando a posição de Márcio. Claro, entendo perfeitamente. Lua olhou para seus pais adotivos, depois para Alexandre e finalmente para Sofia. Eu preciso de um momento, disse, e saiu rapidamente do escritório. Enquanto isso, em um estúdio de gravação do outro lado da cidade, Renato Mendonça tentava se concentrar em sua música, mas sua mente estava em outro lugar. Desde seu retorno a São Paulo e sua descoberta da existência de Lua, ele se sentia como um homem dividido entre seu passado e um futuro incerto. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Os resultados confirmaram que Helena era a mãe de Lua. Ela sabe agora. Dê tempo a ela. Renato fechou os olhos, uma mistura de alívio e ansiedade o inundando. Sua filha, a filha que ele nunca soube que tinha, agora conhecia a verdade sobre sua mãe. Mas será que ela estaria disposta a conhecer seu pai? De volta às empresas Monteiro, Lua se encontrava no terraço do edifício, tentando processar tudo o que havia acontecido. O vento da cidade brincava com seu cabelo enquanto ela olhava para o horizonte, buscando respostas no céu da tarde. Lua, a voz de Carolina, a assistente de Alexandre, a tirou de seus pensamentos. Desculpe, não queria incomodar, mas... Você está bem? Lua se virou, surpresa ao ver Carolina ali. Eu não sei, admitiu. Tudo está tão complicado agora. Carolina se aproximou, oferecendo um sorriso compreensivo. Trabalho para o Sr. Monteiro há anos. Nunca o vi tão vivo como desde que descobriu sua conexão com Helena. Sei que é complicado, mas acho que ele realmente se importa com você. Lua assentiu lentamente. Eu sei. E me importo com ele também. É só que tenho medo de me perder nisso tudo, de decepcionar meus pais, de não ser o que Alexandre espera, de não saber como lidar com a existência de um pai biológico que eu nem sabia que existia. Carolina colocou uma mão reconfortante no ombro de Lua. Ninguém espera que você tenha todas as respostas agora. Dê tempo a si mesma. E lembre-se, você tem mais pessoas do seu lado do que imagina. Enquanto isso, no escritório de Alexandre, a tensão era palpável. Márcio e Isabel se preparavam para sair. Mas antes, Márcio se voltou para Alexandre. Senhor Monteiro, disse ele. Sua voz firme, mas não hostil. Entendemos sua conexão com Lua através de Helena. Mas você deve entender que nós somos os pais dela. Estivemos lá em cada momento da vida dela. Não permitiremos que nada nem ninguém a machuque. Alexandre assentiu solenemente. Entendo, Sr. Vieira, e quero que saibam que não tenho intenção de substituí-los. Só quero a oportunidade de conhecer Lua, de fazer parte da vida dela de alguma forma. Prometo que respeitarei os limites de vocês e os de Lua. Isabel, que havia permanecido em silêncio até agora, falou. Senhor Monteiro, Sofia, há mais uma coisa que vocês devem saber. Nós conversamos com Renato Mendonça. A surpresa nos rostos de Alexandre e Sofia era evidente. O quê? Quando? Perguntou Sofia, sua voz mal um sussurro. Há alguns dias, respondeu Márcio. Ele queria nossa permissão para se aproximar de Lua. Dissemos a ele que a decisão final seria dela. Alexandre passou a mão pelo rosto, tentando processar essa nova informação. Isso complica ainda mais as coisas, murmurou. Sabemos, disse Isabel, mas acreditamos que Lua tem o direito de saber toda a verdade, de tomar suas próprias decisões. Só pedimos que tenham paciência,
que deem espaço a ela para processar tudo isso. Enquanto essa conversa acontecia, Lua voltava ao escritório, sentindo-se um pouco mais centrada após sua conversa com Carolina. Ao entrar, pôde sentir a tensão no ambiente. "O que está acontecendo?" perguntou, olhando para os rostos sérios de todos os presentes. Márcio se aproximou de sua filha, pegando suas mãos entre as dele. "Lua, querida, há mais uma coisa que você precisa saber. É sobre seu pai biológico." Lua sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Meu pai biológico?" Isabel se juntou a eles, abraçando Lua. "O nome dele é Renato Mendonça. Ele é músico e voltou para São Paulo. Ele quer conhecê-la." A sala começou a girar para Lua. "Era demais, rápido demais. Eu não posso, preciso de ar", conseguiu dizer antes de sair correndo do escritório. Alexandre fez menção de segui-la, mas Sofia o deteve. "Dê espaço a ela, minha Alexandre. Isso é muito para processar." Enquanto isso, Lua corria pelas ruas da cidade, sem rumo definido, tentando escapar da avalanche de emoções que ameaçava afogá-la. Sem perceber, seus passos a levaram a um pequeno parque onde costumava brincar quando criança. Ela se sentou em um balanço, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Foi então que notou um homem sentado em um banco próximo, tocando suavemente um violão. A melodia era triste e bonita, e por um momento, Lua se perdeu na música. O homem ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Lua. Por um instante, o tempo pareceu parar. Havia algo naqueles olhos, algo familiar e ao mesmo tempo desconhecido. "Essa música", disse Lua, sua voz mal um sussurro, "é linda." O homem sorriu suavemente. "Obrigado. Eu a escrevi há muito tempo, para alguém muito especial que perdi." Lua assentiu, sentindo uma estranha conexão com esse desconhecido. Eu também perdi alguém. Alguém que nunca conheci, mas que agora sei que era parte de mim." O homem olhou para ela com curiosidade e algo mais. "Reconhecimento? Às vezes", disse ele suavemente, "as pessoas que perdemos encontram maneiras de voltar para nós, mesmo que de formas inesperadas." Lua olhou fixamente para ele, uma suspeita se formando em sua mente. Você é Renato Mendonça?" O homem assentiu lentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você deve ser Lua." O mundo pareceu parar naquele momento. Pai e filha, separados por décadas de segredos e circunstâncias, olharam um para o outro, reconhecendo no outro uma parte de si mesmos que nunca souberam que lhes faltava. O que nenhum deles sabia era que esse encontro fortuito em um parque seria apenas o começo de uma jornada emocional que testaria os laços familiares, desafiaria antigas lealdades e, talvez, abrisse a porta para novas possibilidades de amor e perdão. O silêncio no parque parecia se estender até o infinito, enquanto Lua e Renato se olhavam fixamente. Décadas de segredos e anseios não expressados pairando entre eles como uma névoa espessa. "Eu não sei o que dizer", murmurou Lua, sua voz mal audível. Renato deixou seu violão de lado, suas mãos tremendo visivelmente. "Lua, há tanto que quero te dizer, tanto para explicar. Mas sei que não tenho o direito de irromper na sua vida assim." Lua fechou os olhos por um momento, tentando ordenar o turbilhão de emoções que a dominava. Quando os abriu novamente, seu olhar era uma mistura de curiosidade e cautela. "Por que agora? Por que depois de tantos anos?" Renato suspirou profundamente. "Porque eu não sabia, Lua. Não sabia da sua existência até muito recentemente. Sua mãe, Helena, ela nunca me disse que estava grávida." A revelação atingiu Lua como uma onda. "Você nunca soube. Todos esses anos, vivi com o arrependimento de ter deixado Helena ir, sem saber que havia deixado muito mais para trás", respondeu Renato, sua voz embargada. "Quando Sofia me contatou e me contou a verdade, senti que o mundo desabava e se reconstruía ao mesmo tempo." Lua se levantou do balanço, aproximando-se lentamente de Renato. "Há tanto que não entendo,
Tanto que não sei sobre minha própria história. Renato assentiu. Eu sei. E se você me permitir, gostaria de contar tudo. Sobre Helena, sobre nossa história, sobre a música que nos uniu e as circunstâncias que nos separaram. Nesse momento, o telefone de Lua vibrou insistentemente. Era Alexandre. Lua, onde você está? Estamos todos muito preocupados. Lua olhou para Renato e depois para seu telefone. Estou no parque perto do escritório e estou com Renato Mendonça. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Alexandre falou, sua voz tensa, mas controlada. Você está bem? Precisa que a gente vá até aí? Lua respirou fundo. Estou bem. Mas acho que precisamos conversar. Todos nós. Vocês podem vir ao parque? Você, meus pais, Sofia. Acho que é hora de todas as verdades virem à tona. Uma hora depois, o pequeno parque havia se transformado no cenário de uma reunião familiar como nenhuma outra. Márcio e Isabel chegaram primeiro, seus rostos uma mistura de preocupação e amor incondicional ao ver Lua sentada ao lado de Renato. Alexandre e Sofia chegaram logo depois, a tensão evidente em suas posturas. Lua se levantou, olhando para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, faziam parte de sua história. Obrigada por virem, disse ela, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. E sei que isso é difícil para todos, mas acho que é hora de pararmos de nos esconder atrás de segredos e meias-verdades. Márcio deu um passo à frente, seu olhar fixo em Renato. Lua, querida, você tem certeza disso? Lua assentiu. Pai, mãe, vocês são e sempre serão meus pais. Nada vai mudar isso. Mas preciso saber a verdade, toda a verdade, sobre minhas origens. Isabel se aproximou, abraçando sua filha. Estamos aqui para você, meu amor. Aconteça o que acontecer. Alexandre, que havia permanecido em silêncio até então, falou. Lua, sei que tudo isso deve ser avassalador para você, mas quero que saiba que, como o marido de Helena, estou aqui para apoiá-la no que precisar. Renato se levantou encarando o grupo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos por estarem aqui, especialmente a Márcio e Isabel, por terem criado Lua com tanto amor, e a você, Alexandre, por ter amado Helena e por querer fazer parte da vida de Lua agora. Sofia, com lágrimas nos olhos, tomou a palavra. Acho que é hora de contar toda a história desde o início. Devo isso a todos vocês. E assim, sentados naquele pequeno parque, sob a sombra de velhas árvores que haviam testemunhado tantas histórias, Sofia começou a desenredar a teia de segredos e decisões que haviam levado a este momento. Ela falou de Helena e Renato, jovens e apaixonados, com sonhos maiores que seus medos, de como a música os uniu e como as circunstâncias da vida ameaçavam separá-los. Da difícil decisão de Helena de esconder sua gravidez de Renato, temendo que isso o prendesse e o impedisse de perseguir seus sonhos. Contou sobre os meses de angústia de Helena, sobre sua decisão de dar Lua para a adoção, acreditando que era o melhor para todos. Sobre como ela, Sofia, havia sido a ponte entre Helena e os Vieira, garantindo que Lua fosse para um lar cheio de amor. Falou dos anos seguintes, de como Helena havia lutado com sua decisão, de como finalmente havia encontrado paz e amor com Alexandre, embora a lembrança de sua filha sempre estivesse presente. Enquanto Sofia falava, as lágrimas corriam livremente pelos rostos de todos os presentes. Lua ouvia, seu coração dividido entre a dor pela mãe que nunca conheceu e o amor pelos pais que a haviam criado. Quando Sofia terminou seu relato, um silêncio carregado de emoções caiu sobre o grupo. Foi Lua quem finalmente quebrou o silêncio. Toda a minha vida senti que uma parte de mim estava faltando, disse ela, sua voz embargada, mas firme. Agora entendo o porquê. Mas também entendo que tenho mais amor na minha vida do que jamais imaginei. Ela se voltou para Márcio e Isabel. Vocês são meus pais, os que me criaram, os que me amaram incondicionalmente. Isso nunca vai mudar. Depois olhou para Alexandre. Você é minha conexão com Helena,
com a mãe que nunca conheci, mas que agora sei que me amou o suficiente para fazer o maior dos sacrifícios. Finalmente, ela se virou para Renato. E você? Você é uma parte de mim que estou apenas começando a descobrir. Não sei exatamente o que isso significa ainda, mas estou disposta a descobrir. Renato, com lágrimas nos olhos, assentiu. Obrigado, Lua. Não mereço menos do que o que você está disposta a dar. Alexandre deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Lua, há mais uma coisa que você precisa saber. Algo que venho adiando contar porque eu tinha medo. Todos se voltaram para ele, a tensão palpável no ar. Há algumas semanas, antes de tudo isso vir à tona, fui ao médico para alguns exames de rotina, continuou Alexandre, sua voz tremendo ligeiramente. Os resultados não foram os que eu esperava. Lua sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer, Alexandre? Alexandre respirou fundo antes de continuar. Fui diagnosticado com uma doença degenerativa. É tratável, mas não curável. Os médicos dizem que com o tratamento adequado, posso ter uma boa qualidade de vida por muitos anos. Mas ele não conseguiu terminar a frase. Lua, num impulso, se aproximou e o abraçou fortemente. Oh, Alexandre, sussurrou. Não sinto muito. Márcio e Isabel se entreolharam, a preocupação evidente em seus rostos. Renato, por sua vez, parecia lutar com suas próprias emoções. Sofia, com lágrimas nos olhos, falou. Alexandre, por que você não disse nada antes? Alexandre, ainda no abraço de Lua, respondeu. Não queria que isso influenciasse nada. Queria que Lua me conhecesse pelo que sou, não pela minha condição. Lua se afastou ligeiramente, olhando nos olhos de Alexandre. Isso não muda nada, Alexandre. Se algo te me faz querer conhecê-lo ainda mais, fazer parte da sua vida. Renato deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Alexandre, sei que mal nos conhecemos e que nossa conexão é complicada. Mas se houver algo que eu possa fazer para ajudar, qualquer coisa... Alexandre olhou para ele, surpreso com o gesto. Obrigado, Renato. Isso significa muito. Márcio, que havia permanecido em silêncio, falou. Acho que falo por todos quando digo que, apesar do quão complicada é esta situação, estamos todos juntos nisto, como uma família. Isabel assentiu, acrescentando. Uma família pouco convencional, talvez, mas uma família, afinal de contas. Lua olhou ao seu redor, para todas essas pessoas que, de uma forma ou de outra, eram parte de sua história, de seu presente e de seu futuro. Ela sentiu uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase a sufocou. Temos muito o que processar, muito o que conversar, disse Lua. Mas acho que, pela primeira vez na minha vida, me sinto completa e sei que, juntos, poderemos enfrentar qualquer coisa que venha. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o parque, tingindo o céu de tons quentes. Este grupo pouco convencional se uniu em um abraço coletivo. Lágrimas, risos e promessas silenciosas se misturaram naquele momento, selando um pacto de amor, perdão e esperança. O que o futuro lhes reservava era incerto. O caminho não seria fácil, com a doença de Alexandre, as relações complexas para navegar e anos de segredos para desvendar. Mas naquele momento, sob o céu do entardecer, todos sentiram que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A história de Lua, que havia começado com segredos e separação, agora se abria para um futuro cheio de possibilidades, amor e, acima de tudo, a promessa de uma família unida, apesar de todas as adversidades. 5 anos se passaram desde aquele dia no parque, quando todas as verdades vieram à tona e uma família pouco convencional começou a se formar. O tempo, longe de erodir os laços recém-formados, os fortaleceu, criando uma rede de amor e apoio que superou todas as expectativas. Era uma ensolarada manhã de domingo, e a ampla varanda da casa de Alexandre fervilhava de atividade. Lua, agora com 33 anos, e tendo se tornado a diretora de marketing das empresas Monteiro,
Se movia entre os convidados com uma graça natural, seu sorriso radiante iluminando seu rosto. Mãe, pai, chamou, aproximando-se de Márcio e Isabel, que conversavam animadamente com Sofia. Vocês viram o Alexandre? O bolo está para chegar e quero garantir que ele esteja aqui para soprar as velas. Isabel sorriu, abraçando sua filha. Acho que o vi no estúdio com Renato. Eles estavam afinando os violões para a surpresa musical. Lua assentiu, uma mistura de emoções refletindo-se em seus olhos. Ainda lhe parecia um milagre como, nestes 5 anos, todas as peças de sua vida haviam se encaixado de uma maneira que jamais teria imaginado. Ela se dirigiu ao estúdio, mas parou na porta ao ouvir as vozes de Alexandre e Renato. E então Helena me olhou com aqueles olhos que podiam iluminar um quarto inteiro, dizia Renato, sua voz tingida de nostalgia e carinho. Foi nesse momento que soube que estava perdidamente apaixonado. Alexandre riu suavemente. Sei exatamente o que você quer dizer. Ela tinha aquele olhar que fazia você se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Lua conteve a respiração. Comovida pela forma como estes 2 homens, unidos pelo amor à mesma mulher, haviam conseguido forjar uma amizade baseada no respeito mútuo e no carinho compartilhado por ela. Sabe, continuou Alexandre, sua voz mais séria agora, houve um tempo em que temi não chegar a ver este dia. Quando fui diagnosticado, mas aqui está você, interrompeu Renato, sua voz firme e reconfortante. Lutando a cada dia, vivendo cada momento. Helena estaria orgulhosa, Alexandre, e Lua te adora. Lua decidiu que era o momento de fazer sua entrada. E ele tem razão, disse ela, entrando no estúdio com os olhos brilhando de emoção. Adoro vocês 2. Alexandre se levantou para abraçar Lua, seu movimento mais lento, mas não menos caloroso que há 5 anos. O tratamento para sua doença tinha sido duro, mas com o apoio de todos, especialmente de Lua, ele havia conseguido manter uma qualidade de vida que os médicos consideravam quase milagrosa. Pronta para a grande surpresa? Perguntou Renato, piscando um olho. Lua riu. A surpresa que todo mundo conhece, menos o aniversariante? Absolutamente. Juntos, eles saíram para a varanda onde todos os convidados esperavam. Carolina, que havia passado de assistente de Alexandre a uma amiga próxima da família, se aproximou com um bolo nas mãos, 50 velas brilhando alegremente. Feliz aniversário, Alexandre! Todos cantaram em uníssono. Alexandre, visivelmente emocionado, olhou ao seu redor. Ali estavam todas as pessoas que ele amava. Lua, o presente inesperado, que havia dado um novo sentido à sua vida. Márcio e Isabel, que o haviam acolhido como parte de sua família com uma generosidade que ainda o surpreendia. Renato, que havia passado de uma figura ameaçadora em sua mente para um amigo próximo e um apoio constante. Sofia, cuja coragem em revelar a verdade havia tornado possível essa nova realidade, e todos os amigos e colegas que haviam estado ao seu lado nos bons e maus momentos. Antes de soprar as velas, disse Alexandre, sua voz carregada de emoção, quero agradecer a todos por estarem aqui. Há 5 anos, quando recebi meu diagnóstico, temi que fosse o começo do fim, mas graças a todos vocês, tem sido o início da melhor fase da minha vida. Ele se virou para a Lua, pegando sua mão. Lua, você tem sido minha âncora, minha inspiração. Conhecer você, fazer parte da sua vida, tem sido o maior presente que eu poderia ter pedido. Lua, com lágrimas nos olhos, abraçou Alexandre. E você tem sido minha conexão com uma parte de mim que sempre ansiei conhecer. Obrigada por ser não apenas o marido da minha mãe biológica, mas um segundo pai para mim. Renato se aproximou, violão em mãos. E agora, se me permitem, Alexandre e eu temos uma pequena surpresa musical para todos vocês. Os acordes de uma melodia familiar começaram a soar. Lua reconheceu imediatamente a música. Era a mesma que Renato estava tocando no parque no dia em que se conheceram. Mas agora, com Alexandre acompanhando, a música havia evoluído. Já não era uma melodia de perda e arrependimento, mas uma celebração de amor, família e segundas chances.
Enquanto a música preenchia o ar, Lua olhou ao seu redor, seu coração transbordando de gratidão. Ela viu seus pais, Márcio e Isabel, dançando suavemente, seu amor tão forte quanto sempre. Viu Sofia, com lágrimas de felicidade nos olhos, finalmente em paz com as decisões do passado, e viu Alexandre e Renato, dois homens unidos pelo amor a Helena e a ela mesma, criando algo belo juntos. Naquele momento, Lua sentiu a presença de Helena mais forte do que nunca, não como uma ausência dolorosa, mas como uma força de amor que havia unido todas essas pessoas de maneiras inesperadas e maravilhosas. Quando a música terminou, entre aplausos e vivas, Alexandre se aproximou para soprar as velas. Lua, de pé ao seu lado, sussurrou: "Faça um pedido." Alexandre sorriu, olhando ao seu redor mais uma vez, antes de soprar as velas. Ele não precisava fazer um pedido. Tudo o que sempre quis estava ali, naquela varanda, naquele momento perfeito. Enquanto todos aplaudiam e a festa continuava, Lua se viu refletindo sobre a incrível jornada que haviam sido estes últimos 5 anos. Ela havia descoberto suas raízes, ganhado uma família estendida e encontrado uma força interior que não sabia que possuía. O diagnóstico de Alexandre, embora inicialmente assustador, havia sido em muitos aspectos um catalisador para viver a vida ao máximo. Juntos, eles haviam enfrentado cada dia como uma aventura, cada obstáculo como uma oportunidade de crescer mais unidos. Renato se tornara uma presença constante em suas vidas, compartilhando histórias sobre Helena, preenchendo as lacunas da história familiar com sua música e seu carinho. Lua havia descoberto que tinha o talento musical de seu pai biológico, e as sessões de violão haviam se tornado um ritual querido entre eles. Márcio e Isabel, longe de se sentirem ameaçados por essa família estendida, a haviam abraçado de todo o coração. Seu amor incondicional havia sido o alicerce sobre o qual essa nova realidade havia sido construída. Enquanto a festa continuava, Lua se encontrou em um momento a sós com Alexandre, em um canto tranquilo da varanda. "Como você está se sentindo?" perguntou ela, notando que ele parecia um pouco cansado. Alexandre sorriu, aquele sorriso que sempre conseguia tranquilizá-la. "Estou bem, Lua. Melhor que bem. Estou feliz." Lua assentiu, entendendo perfeitamente. "Sabe, às vezes penso em como teria sido minha vida se você não tivesse notado meu colar naquele dia no seu escritório. O destino trabalha de maneiras misteriosas", refletiu Alexandre. "Mas acho que, de alguma forma, Helena estava nos guiando, unindo todas as peças." "Eu sei", disse Lua suavemente. "Às vezes posso senti-la, sabe? Na música de Renato, nas suas histórias, no amor dos meus pais. É como se ela nunca tivesse realmente partido." Alexandre a abraçou, sentindo um nó na garganta. "Ela estaria tão orgulhosa de você, Lua, da mulher em que você se tornou, de como lidou com tudo isso, de nós", corrigiu Lua. "Ela estaria orgulhosa de todos nós, de como criamos algo bonito a partir de segredos e dor." Nesse momento, Renato se aproximou deles, um sorriso caloroso em seu rosto. "Estou interrompendo?" "Nunca", respondeu Lua, estendendo um braço para incluí-lo no abraço. Assim ficaram por um momento, os três unidos, cada um pensando em Helena e na incrível jornada que os havia trazido até este ponto. Finalmente, se separaram ao ouvir a voz de Isabel chamando-os. "Venham, é hora de cortar o bolo." Enquanto se dirigiam de volta ao grupo, Lua parou por um momento, olhando para o céu. O sol brilhava intensamente, como uma bênção sobre este dia perfeito. "Obrigada, mãe", sussurrou para o vento, "por tudo." E assim, rodeada de amor, com um passado reconciliado e um futuro cheio de promessas, Lua se juntou à sua família. Uma família formada não apenas por laços de sangue, mas por escolha, por amor, por perdão e pela vontade de criar algo belo a partir das circunstâncias mais inesperadas. Enquanto Alexandre cortava o bolo, com Lua de um lado e Renato do outro, com Márcio, Isabel e Sofia sorrindo de perto, e todos os seus amigos e entes queridos ao redor,
Ficou claro que esta não era uma história que terminava, mas uma que continuava evoluindo, crescendo, surpreendendo. Era a história de uma família pouco convencional, talvez, mas unida pelo amor mais forte de todos, aquele que supera obstáculos, perdoa erros e celebra as segundas chances. E enquanto o sol da tarde banhava a cena em um cálido resplendor dourado, todos sentiram, no mais profundo de seus corações, que o melhor ainda estava por vir.